Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade para estarmos aqui dando uma abertura de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para Todos, Escola Dominical, uma lição nova, lição do segundo trimestre, professora, de 2016, onde estaremos estudando, quer dar a honra de começar? A respeito da maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo, revelado na carta aos Romanos. Eu gostaria que a nossa professora desse as honras aqui para estar dando a abertura da nossa escola. A paz do Senhor para todos. Vou estar começando aqui a lição, se encontra em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática. A epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação e a comunhão com Deus. Então, olha só, meus irmãos, estamos aqui dando aí o pontapé inicial em mais uma lição onde falaremos a respeito, eu acho que é um assunto bem interessante, Nós vamos estar comentando a respeito da carta de Paulo, escrito do apóstolo Paulo, aí escrita aos Romanos. Estaremos falando aqui a respeito de vários assuntos, até porque a epístola do apóstolo Paulo ela é uma epístola universal, ela fala de vários assuntos, ela não é abordada em apenas um assunto. Então, quer dizer, ela não é focada em apenas um assunto. Então, ela tem vários assuntos dentro do seu cunho teológico aqui. Então, nós vamos aqui introduzir dentro aqui do que já foi lido, do texto áureo e da verdade prática. Então, nós vamos aqui estar lendo agora a leitura bíblica em classe, aonde se encontra em Romanos, no capítulo 1, verso de 1 a 17, que diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, olha só, professora, dando uma pausinha aqui, mas olha só a preocupação que Paulo tinha a respeito dos irmãos romanos, da igreja que estava instalada em Roma. Então, quer dizer, mesmo quando ele escreve essa carta, mesmo ele sem conhecer os irmãos que habitavam ali na cidade de Roma, mesmo ele sem conhecer esses irmãos, ele tinha uma preocupação ímpar com eles. Então, quer dizer, olha só a reciprocidade que ele sentia pela essa igreja, um amor fraternal. Continuando aqui. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Continua para mim, professor, o verso 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha.
Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, olha só, professora, que coisa interessante, né? Um texto bem longo, né? Um texto aqui abordado de uma forma bem longa, mas você vê que os comentários aqui do apóstolo Paulo é um comentário bem, vamos dizer assim, ele usa várias formas, ele usa vários adjetivos aqui, né, várias coisas para indicar aqui a respeito da igreja ou desses irmãos que estavam em Roma. Então, quer dizer, a sua preocupação, a sua motivação, ele estava preocupado em ir ter com eles, ele estava preocupado como que eles estavam lá, então quer dizer, o que eles estavam fazendo, como a igreja estava caminhando. Então, quer dizer, a preocupação do apóstolo Paulo com eles era uma preocupação, vamos dizer assim, ímpar, né? Ele tinha essa preocupação com as igrejas. E aí, professor, o que você introduz aqui nesse comentário? Essa carta aos Romanos, ela é uma edificação para a salvação. Com certeza. Através dela, é impossível não se converter. É isso mesmo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fala a respeito daquele que trouxe a graça. Então, quer dizer, o centro da pregação do apóstolo Paulo, né, o centro ali da pregação desse apóstolo é a salvação, é a graça, né? É a graça que trouxe a salvação. Esse favor a qual o ser humano não merecia. Até porque ele foi alcançado por esse favor, né? Ali no caminho de Damasco, aonde ele estava indo com cartas, né, do próprio Sinédrio ali, ou dos próprios fariseus ali, ele sendo um fariseu com carta ali do Sinédrio, para ir poder prender, matar ou fazer aquilo que estava escrito ali naquela carta. Então, quer dizer, ele tinha toda a autoridade para fazer o que ele queria com os judeus, com aqueles, vamos dizer assim, com aquele povo, com aquela religião ou aquela seita, né, que antigamente, não sei se vocês sabem, mas antigamente vamos dizer assim, o cristianismo era considerado como seita. Então, quer dizer, a seita dos judeus, quer dizer, uma ramificação saída do judaísmo. Então, era considerado a seita dos judeus. E Paulo, ele foi diretamente com carta, né, descendo ali no caminho de Damasco para prender e matar os cristãos, aonde ele alcançou ou ele encontrou com a própria graça. Ali ele foi salvo e agora, dentro aqui dessas epístolas aqui, ele apresenta essa graça de uma forma tão poderosa e tão maravilhosa aqui para essas igrejas. Continuando aqui a introdução, professor. Neste trimestre, teremos o privilégio de estudar a epístola de Paulo aos Romanos. Podemos afirmar que jamais seremos os mesmos depois de uma leitura cuidadosa e um estudo sistemático dessa epístola. Romanos mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e dos gentios. Revela também que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Essa graça é o que nos justifica e nos qualifica a ter comunhão com Ele. Na epístola aos Romanos, aprendemos que a natureza adâmica que domina o velho homem é destronado pela fé em Cristo e que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Veremos que esta carta é um chamado à liberdade cristã. Isso, com certeza. Mais para frente na revista, ela cita também alguns que, ao fazer a leitura aos romanos, se converteram, como um deles que é o Martim Lutero, né, e outros que também
cita na lição. Então mostra pra gente que essa carta, ela realmente é uma carta que ela traz a verdade da da salvação que está em Jesus Cristo. Com certeza. Então, quer dizer, é uma carta assim poderosa, né? Sim. É uma carta poderosa a respeito da salvação. Então, quer dizer, é uma carta que ela traz em seu cunho não somente uma teologia, vamos dizer assim, uma teologia entre aspas de prosperidade, mas ela traz uma teologia a respeito da salvação, estudos sobre a salvação. Então, quer dizer, num livro que nós acabamos lendo, né, a respeito de o evangelho que Paulo jamais pregaria, do Ciro Sanches e Borde, né, ele fala a respeito, né, do apóstolo Paulo, as coisas que o apóstolo Paulo pregaria, né, em pleno século XXI. Então, quer dizer, algo que nós vemos hoje, pregações a respeito, né, até próprio Romanos, de Corinto, né, de Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, assim, englobando somente a prosperidade dentro dessas cartas. Mas só que Paulo não fala a respeito disso. Paulo fala a respeito de um sofrimento por Cristo, de uma dedicação ao Evangelho, de um compromisso com as sagradas letras, com as sagradas escrituras. Então, quer dizer, Paulo ele não estava preocupado com o ganho em si. Né? Paulo ele não estava preocupado em tirar a lã das ovelhas, não, ele estava preocupado em que as pessoas viessem a alcançar a salvação através das sagradas letras, né, professor? Sim. Então vamos lá. E sobre o autor desse livro, dessa carta, há uma discrepância, né, sim, ali. De uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Tércio, mas afinal, quem que é o autor dessa carta? Olha, professora, no meu ponto de vista, e lendo aqui, né, alguns comentários, lendo alguns originais, né, a gente pode se afirmar categoricamente que o autor, né, o autor é aquele que redigiu, que, vamos dizer assim, que falou, que foi usado pelo Espírito Santo para expressar, né, essas palavras ou essas verdades. Então, quer dizer, o próprio apóstolo Paulo ele foi usado para expressar essas verdades. Só que como por Paulo estar já na sua velhice, por ele estar já que provavelmente, quando Paulo escreveu mais ou menos essa carta, já fazia mais ou menos uns 25 anos que o apóstolo Paulo já tinha se convertido. Então, quer dizer, Paulo já estava numa certa idade. Né? Então, quer dizer, escrevendo essa carta, pelo cansaço ou até mesmo pela idade, ele utiliza esse recurso que naquela época tinha, né, de usar um escrivão ou até mesmo vamos dizer assim, uma pessoa, uma pessoa que escrevesse para ele, a pessoa ditava e essa pessoa, né, que era o manuense, ele escrevia, né, digitava ou manuseava, né, essas escrituras, aquilo que era dito. Então, quer dizer, a autoria ela é do apóstolo Paulo. A autoria é do apóstolo Paulo, mas as letras, né, as letras escritas, né, o que foi escrito, não vamos dizer assim, o pensamento ou aquilo que Deus colocou no coração não foi de Tárcio, né, mas foi do próprio apóstolo Paulo, então, Tércio. Paulo, né? foi falando. Isso, com certeza. Paulo foi ditando, né, e esse Tércio, né, foi escrevendo. Que está lá vamos lá em Romanos capítulo 16, né, Romanos capítulo 16, verso 22. Que fala 16, verso 22. Que fala assim, ó: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, quer dizer, vamos dizer assim, né? A preocupação aqui de dizer, no caso, né, como aparece o nome de Tércio aqui, por quê? Porque ele se preocupou também em deixar uma saudação. Então, quer dizer, há uma discrepância teológica dentro de quem foi que escreveu por causa dessa preocupação. Porque nós vemos várias outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu
E ele mesmo falando, olha só, com grandes letras garrafais eu vos escrevo, ou eu escrevo do meu próprio punho. Né? Então, quer dizer, Paulo ele tinha essa preocupação em deixar a sua marca, deixar o seu nome ali escrito nas suas cartas. Então, acho que por isso que ficou essa discrepância. Mas eu creio piamente que vamos dizer assim, essa carta ela foi escrita ou ela foi direcionada pelo próprio apóstolo Paulo, mas escrita por esse Tércio. E temos aqui, professora, para você já dar continuação aí, temos aqui algumas, vamos dizer assim, algo que nos faz compreender que foi Paulo mesmo. Então, quer dizer, textos comparativos de outras escrituras, né, de outras cartas que você vê que era de cunho do próprio, forma escrita, né, as palavras usadas. Então, quer dizer, Romanos capítulo 1, verso 17, né, que fala a respeito de... Abre aí para nós, professora, para nós, né, deixarmos bem claro aqui. Romanos 1, verso 17, Gálatas 2, verso 16 e 3, verso 11. Romanos 1, verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E agora Gálatas 2, verso 16. E essa carta aos Romanos, ela tem muita semelhança com as cartas de Gálatas, com essa carta aos Gálatas. Pode ler, professor. Gálatas 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então olha só a semelhança, né? Olha só a semelhança das duas. Agora Gálatas 3, verso 11, que diz assim, ó. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então olha só a importância, né? E tem mais alguns outros aqui que eu só vou digitar aqui, mas não precisa ler não, porque aí depois, né, aqueles que vão vendo ali, vai comparando, né? Romanos 6, verso 6 a 8, Gálatas 2, versículo 20, Romanos 8, 14 a 17, e Gálatas 4, 5 até o 7, Romanos 13, verso 8, Gálatas 5, verso 14. Então quer dizer, olha só, professora, como a epístola de Paulo aos Romanos, ela tem tudo a ver com a epístola de Gálatas. Então, quer dizer, quem que escreveu, que você acredita? Paulo. Será que foi o apóstolo Paulo mesmo? Sim, acredito que foi Paulo, e Tércio foi como a lição mesmo fala, taquígrafo. Taquígrafo, né? Que é aquele que escreve rapidamente através de, né, desenhos, através de letras, né, ali minuciosamente assim reduzidas para ser rápida a escrita. Uhum. Então acredito que ele realmente foi alguém que ali foi escrevendo o que Paulo de uma forma minuciosa, né? Sim. Vamos lá, professora, continuando aqui. A carta ela é destinada a todos, né, como está aqui na lição. A todos, tanto os judeus como os gentios. Com certeza. Tanto que ele fala, né? Sim. Ele fala a respeito dos judeus, dos gregos, né? Primeiro aos judeus, depois aos gregos, né? E todos os que estão em Roma. Pode continuar, professor. E também fala que ela é atemporal. Que quer dizer que essa carta, ela não está ali dependendo do tempo. Ela vai além, ela ultrapassa o tempo. Ela foi escrita há muito tempo atrás, mas ela serve como se for hoje, amanhã, depois, ela ultrapassa o tempo. Então, só que, ó, professora, a gente não pode deixar de comentar a respeito de algo que eu vejo, muitas das vezes, alguns erros, né, alguns erros históricos, né, que se comete de uma forma bem descabida. Né? Alguns erros teológicos, alguns erros de costume mesmo, né? Comparar uma carta que foi escrita, muitas das vezes você comparar uma carta de um costume de, vamos dizer assim, mais ou menos há mais de 2000 anos atrás, para você utilizar esse mesmo costume em pleno século XXI. Será que isso dá para nós conseguirmos aqui, vamos dizer assim, engendrar ou colocar, ou semantizar aqui dentro
desses princípios do século passado, ou vamos dizer assim, dos anos passados para os nossos séculos agora? Será que dá para nós? Não, isso não, acredito que não, mas a única coisa que sim, que ultrapassa o tempo é a graça. Com certeza. Isso sim, ela ultrapassa o tempo. Agora, os costumes daquela época, dessa época, são totalmente diferentes. As pessoas são diferentes, a cultura é diferente. Então não tem como você pegar uma cultura, um costume e trazer para um povo que é totalmente diferente. Mas a graça, ela ultrapassa os costumes e a cultura. Ela é para todos. Ela transforma o caráter, mas não transforma a cultura. Né? Ela não faz o grego se tornar, ela não faz o judeu se tornar grego, não faz o romano se tornar judeu e muito menos o judeu se tornar brasileiro. Então quer dizer, a Bíblia ela deixa bem claro a respeito disso, que ela transforma o caráter do homem, mas não a naturalidade do homem. Porque se ele é natural de tal lugar, ele continua sendo natural de tal lugar. E fica bem claro que a transformação ela começa de dentro para fora. Com certeza, até que porque o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso. Ele dá, assim, em um texto ali que nós vamos ler no próprio Romanos mesmo, que ele fala a respeito, né, da sua natureza, ou que ele era judeu, né, do seu costume. Então, quer dizer, Paulo ele deixa bem claro, né, a respeito disso. Então, quer dizer, vamos dizer assim, por mais que ele foi direcionado a pregar por gentios, né, a pregar para os gregos, mas ele continuava sendo judeu. Ele tinha os mesmos costumes judaicos. Então, quer dizer, não dá para a gente comparar, né, um costume judaico com um costume, né, do nosso século hoje. Continuando aqui, professor. Local e data, né? Basicamente assim, o local, acho que passando mais ou menos rápido, né, que eu acho que o mais interessante ele está por vir, mas mais ou menos assim, para nós termos aí, não passarmos por cima, então, que nem nós falamos a respeito do autor, que foi o próprio apóstolo Paulo, com o seu amanuense, que foi, né, Tárcio, né, e local. Então, a data foi 56, 57, aproximadamente. Aproximadamente, né? Que a gente sempre coloca, aproximadamente depois de Cristo. Essa é a data, né, que foi escrita o livro. E mostra que foi em Corinto. Com certeza. Né? Foi escrito em Corinto. Nós temos aqui, né? Nós temos algo que a respeito, né? Vamos dizer assim, como ela foi escrita lá na cidade de Corinto. Paulo passou mais ou menos 3 meses na cidade de Corinto, né? Então quer dizer, ele automaticamente ele escreve essa carta após ele ter escrito a carta aos Coríntios. Talvez a carta aos Coríntios ele escreveu em outro lugar, com certeza, né? Mas essa carta de Paulo aos Romanos, ele escreve após ter terminado a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. Por quê? Porque ele pede, né, lá em Coríntios, ele pede a respeito de tirar, ele fala a respeito de tirar uma oferta para levar para os irmãos judeus que estavam passando necessidade, né? Que nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, a respeito da necessidade que os irmãos estavam passando lá na Judéia. Aí o que acontece? Paulo ele tira essa oferta, e só que ele não termina essa oferta aqui em Coríntios, ele termina essa oferta lá em Roma. Os irmãos de Roma que vai terminar e tira essa oferta para poder levar aqui, que está em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, e lá em Romanos 15, verso 25 e 26, nós vamos ver isso. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo mandou essa carta, né, para os irmãos em Roma, e eles fizeram esse rateio ali entre eles e mandaram essa importância para ajudar os irmãos de Roma. Então, quer dizer, vemos aí que essa carta ela foi escrita mesmo na cidade de Corinto, né, pelo próprio apóstolo Paulo, mais esse Tárcio, e vamos dizer assim, no ano de 55, provavelmente, né, 55, 56. Eu acho que o local e data, eu acho que já está, né, já tá bem explicado, né? Então acho que não precisa mais, né, o destinatário, a destinatária, os irmãos de Roma, né? Então quer dizer, foi direcionado diretamente para os irmãos de Roma. Agora,
A forma literária, conteúdo e propósito. Então, quer dizer, a forma literária, né, o seu conteúdo, né, o seu propósito. Vamos lá, professora. Segundo tópico aqui para nós. A ordem desse tipo de documento tem sempre uma saudação e uma oração, que está em Romanos 1, do 7 ao 8 e no 16, que aí mostra como que é a forma escrita. Vamos ler, professora? Vamos ler, Sam? 1. Romanos capítulo 1, verso? Do 7 ao 8. Vamos ler, ó. O 1, 7 ao 8, que é a saudação. Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então, quer dizer, olha só a preocupação do próprio apóstolo Paulo com o seu cargo, vamos dizer assim, né? Porque, vamos dizer, havia uma discrepância também entre os judeus se Paulo era verdadeiramente apóstolo ou não. Então, quer dizer, muitos descredibilizavam o seu apostolado, mas ele tinha sido separado diretamente por Cristo. Então, foi o próprio Cristo que o selou como apóstolo. Então, olha só, né? Entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? 7, 8. Vamos lá, o 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Oração. E também fala aqui que era através de discursos, né? A carta, né, escrita através de discursos críticos, né? E deixa bem claro que era a forma que era escrita. E aí até cita alguns filósofos da época que discursavam dessa forma, né? E a forma exposição crítica a respeito de alguma obra. Era assim que era escrita a carta. A oração, saudação e uma forma, um discurso crítico. Era a carta de... Então era, vamos dizer assim, que ele fazia uma exposição, Sim. né? Ele fazia uma exposição literária da carta, né? Então, dizer, a forma que ele escrevia, ele colocava em forma de oração, né? Em forma de discurso, né? De discussão. Às então, vezes era, agressivo. às vezes agressivo, até mesmo passivo. Então Sim. tinha essa diferenciação literária aqui. Então, acho que já está mais ou menos aqui. Segundo, o conteúdo. Qual que era o conteúdo dessa carta? O conteúdo o conteúdo de Romanos trata de alguns temas bem específicos, como, por exemplo, a pecaminosidade do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé e a graça divina. Logo depois das palavras de saudação, observamos a seção que trata sobre a manifestação da justiça de Deus mediante a fé. Paulo mostra a necessidade espiritual que os gentios, judeus e toda a humanidade têm da salvação de Deus. Paulo também mostra nos capítulos 5 e 8 a ação santificadora do Espírito Santo no processo da salvação. É destacado aqui o resultado prático do Evangelho na salvação do crente, através do Espírito Santo, e o crente experimenta a paz com Deus. No capítulo 9 ao 11 encontramos a teologia paulina a respeito do tratamento de Deus para com Israel e o seu povo. São revelados 3 aspectos do tratamento de Deus para com Israel: passado, presente e futuro. Na última sessão, Paulo mostra o lado prático do Evangelho na transformação de vidas. A conclusão da carta, tratado do empreendimento missionário do apóstolo e algumas recomendações finais. Entende-se do capítulo 15, 14, 16 e o versículo 27.
Então, olha só, professora. Eu acredito que eu acredito que, vamos dizer assim, né? Tá de bom tamanho. Eu acho que a lição ela tá explicando de uma forma, vamos dizer assim, até porque, vamos dizer assim, é uma apresentação, né? É uma apresentação da carta, então eu acho que o comentário tá de bom tamanho. Então, quer dizer, eu acho que o mais interessante vai estar por vir. Então, quer dizer, os comentários teológicos, mais, vamos dizer assim, uma pesquisa mais abrangente, né? Então quer dizer, o propósito já está aí, né? O terceiro, os valores espirituais. Então, quer dizer, qual que é o valor espiritual dessa carta? Será que ela tem algum valor espiritual para nós hoje? Sim, e muito. Então, olha só, fundamentação doutrinária. A Epístola aos Romanos é considerada a mais teológica dentre todas as outras escritas por Paulo. Então, quer dizer, né, vamos dizer assim, por ser uma carta de muitos outros, vários comentários ou muitos outros comentários, então quer dizer, ele não se prende em um tema. Né? Paulo ele não se prendeu em um tema. Então, quer dizer, ele comentou vários assuntos. Tanto que Coríntios também, a carta aos Coríntios, ela também fala de várias coisas. Fala dos dons, né? Fala de batismo, fala do dever das mulheres, a ordem no culto, fala sobre a ceia. Então, quer dizer, olha só a importância da carta. Então, Paulo também ele fala a respeito disso. Fala de salvação, fala do primeiro homem, fala da ira de Deus que está no primeiro capítulo, né? Fala de Adão, a comparação entre Adão e Jesus Cristo. Então, quer dizer, ela é muito teológica por ser vários assuntos. Então, ela tem muitos assuntos em seu cunho aqui. Então, por isso que eu acredito que ela é uma das cartas mais completas. Continuando aqui. O forte conteúdo doutrinário desta carta é, sem dúvida, o mais completo do Novo Testamento. Romanos trata de alguns dos temas mais profundos do cristianismo. A doutrina da chamada eleição. Então, olha, essa doutrina aqui, ela dá muito pano para manga, professor. Então, eu vou ler aqui, aí depois a gente volta, faz um comentário rápido e já vai para a conclusão. A renovação espiritual, então, quer dizer, ela fala também da renovação espiritual, mas, vamos dizer assim, então o mais interessante aqui é a respeito dessa doutrina. Vamos dizer assim, essa doutrina da eleição e predestinação, ela ficou, vamos dizer assim, ela estava lá no passado, lá com os pais da igreja, né? Até mesmo na época de Lutero, né? Na época de Calvino, né? Vamos dizer assim, Spurgeon. Então esses pais da igreja, eles trataram essa doutrina da eleição e predestinação de uma forma que, vamos dizer assim, a predestinação eles alegavam que a pessoa, uma vez salvo, a pessoa era salvo para sempre, né? Mas olha só que interessante, será que uma vez salvo a gente é salvo para sempre? Será que se você sair da igreja, se você abandonar o caminho, você continua salvo? Salvo e cai em pecado, fica em pecado e continua salvo? Provavelmente é o que, vamos dizer assim, né? É o que eles colocam, né, nesse texto, né? Mas olha só, professora. Olha só aqui, Romanos 8, verso 29 e 30 diz assim, ó. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então, quer dizer, olha só o termo aqui, predestinou para ser imagem do seu filho. Então, quer dizer, a Bíblia fala lá em Gênesis, né, que nós somos a imagem, que fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Então, quer dizer, o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, quer dizer, isso ele vai, mesmo ele sendo pecador, ou mesmo ele sendo salvo, ou mesmo ele indo para o céu, ou mesmo ele indo para o inferno, isso está predestinado a ele ser. Então, quer dizer, essa predestinação não sai. Não tem como você deixar de ser imagem e semelhança de Deus, mesmo você sendo salvo ou não. Então, quer dizer, olha só a interpretação aqui da carta.
né? Essa predestinação, ela é para sermos imagem e semelhança de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, peraí, vamos dizer assim, Jesus, ele veio à nossa imagem. Ele se fez ser humano. Então, quer dizer, isso também estava predestinado ele vir. Então, quer dizer, isso já estava desde o princípio. A Bíblia fala que ele era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, ele vir morrer por nós já estava predestinado, já estava certo, já ele viria morrer por nós. Então, quer dizer, e como a nossa imagem de ser humano, ele viria como ser humano. Então, quer dizer, mas ele nos elegeu nele. Então, quer dizer, com a sua morte e ressurreição, nós somos elegidos nele. Então, nós recebemos a salvação através dele. Fomos já chamados através dele. Então, quer dizer, nós só alcançamos a salvação através da eleição em Cristo. Pode falar, professor. Então, isso que alguns dizem, que aquele que está predestinado, não importa se ele continuar no pecado, ele vai continuar salvo. Está totalmente errado. Porque todo aquele que é predestinado à imagem, segundo a imagem de Jesus Cristo, precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Com certeza. Vamos dizer assim, professora, você precisa fazer jus a essa imagem. Não só a imagem física, mas essa imagem espiritual. Né? Porque o próprio apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quer dizer, não adianta somente você ser a imagem e semelhança de Deus no físico, né? Então, quer dizer, e não servir a Ele, não aceitar a Ele. Vamos para a conclusão, professora? Sim. Acho que já está bom, né? Acho que o comentário acho que já está... Conclusão. Uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos permite-nos vislumbrar a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. É algo desesperador. Todavia, a carta mostra de forma clara, que Deus, por intermédio do seu amor gracioso, que ultrapassa todo o entendimento, veio ao encontro dos pecadores para oferecer-lhes perdão e restauração através de Jesus Cristo, seu bendito Filho. É ele que, através de seu sacrifício vicário, tirou a raça humana das trevas do pecado e deu oportunidade ao pecador de viver uma nova vida no poder do Espírito Santo. Então, olha só, se não fosse a graça salvífica ou a graça salvadora, que é Jesus Cristo, nós não teríamos o direito, né? A Bíblia fala assim, que ele veio para os seus e os seus não o quiseram, não o aceitaram. E aí foi dado o poder de todos nós sermos feitos filhos de Deus. Então, quer dizer, através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos o direito, nós temos esse poder, né, do Espírito Santo para sermos feitos ou sermos chamados ou participar da salvação. Então, quer dizer, essa salvação, ela vem através de Jesus. Então, desde já, eu quero, né, fazer meus agradecimentos. Primeiro, né, vou dar a honra aqui à professora, fazer os seus agradecimentos. Aí eu já faço o meu e nós fazemos as nossas orações. Eu quero agradecer a todos, né, e pedir que você clique lá para nos ajudar e concluir. Vou ler aqui. O pecador pode encontrar a redenção na poderosa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê que sim, que a salvação veio através de Jesus. Ele é a nossa graça. Todo aquele que crê, ele recebe a salvação. Então, desde já, né, eu quero agradecer a todos que participou conosco lá, que clicou, que assistiu, né, que divulgou o nosso vídeo, né? Alguns irmãos aí que têm nos ajudado aí de uma forma, né, maravilhosa, tem aí jogado o nosso vídeo aí né, vamos dizer assim, na boca do povo aí, né? Então eu gostaria de estar te agradecendo a todos, né? E que vocês continuem,
continue nos ajudando, né? Porque eu creio que isso é para a honra e a glória do nome do Senhor. E eu creio que nós vamos ser abençoados juntamente com vocês através desse vídeo. Então vamos orar, né, para que Deus possa abençoar a nossa vida e também a sua. Gente, clique lá no like lá, por favor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Nós somos gratos, Jesus, por esta graça de estarmos, Senhor, falando do teu amor. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe.